Oi pessoal, tudo bem? Bom, a aula agora é de língua portuguesa, tá? E nós vamos falar sobre uma palavra das classes gramaticais, né? Das classes de palavras, que são os verbos, tá? Essencial aí pra gente falar certo, pra gente usar as palavras certas, o verbo correto dentro de uma frase, dentro de uma oração, tá bom? E os verbos, eles são palavras que sempre indicam ações. O que são ações, professora? Ações é aquilo que eu faço, né? Por exemplo, verbos de ação do sentir. Sentir mesmo, sentimento, tá? O que eu posso pensar em ações do sentir? Amar, sonhar, odiar, tá? São sentimentos, tá? Sentar, falar, conversar, rezar, cantar, dançar, tá? São ações também, são verbos, tá bom? E aí dentro dos verbos, a gente tem um verbo que é chamado verbo no infinitivo. O que é o verbo no infinitivo? O verbo no infinitivo é quando o verbo está ali, o próprio verbo em si, é o nome do verbo, podemos dizer assim, tá bom? E as terminações dos verbos no infinitivo, eles sempre vão terminar em ar, er ou ir, tá bom? Olha aqui, ó. Ar, er e ir, tá? Que verbos que eu posso utilizar aí para poder exemplificar essas terminações? Aqui em ar, eu posso usar o verbo cantar, tá? Em ir, comer. Em ir, sorrir, ok? E se eu colocar numa frase, na verdade é uma oração, né? Mas depois a gente discute aí essa questão do que é frase, do que é oração, porque no quinto ano isso ainda é tão delicado, né, de vocês entenderem, enfim, qual é a diferença, mas tem sim, tá, pessoal? Uma coisa é frase, outra coisa é oração, tá bom? Mas depois a gente entra aí nessa questão aí. Mas vamos utilizar frase que fica mais próximo de vocês, é como vocês aprenderam até hoje, tá bom? Se eu tiver a seguinte frase, assim, ó. Eu comi, sei lá, eu comi frango, tá? Minha frase é, eu comi frango. O verbo aqui é o comi, certo? Eu comi frango. Qual é a representação desse comi lá no infinitivo? É o comer, certo? Comer está no infinitivo. Aí agora vocês vão entender, porque até agora tá meio estranho, tá meio confuso. Vocês vão entender. Quando o verbo tá no infinitivo, eu vou usar aqui, ó, o verbo no infinitivo, tá? Eu vou trocar. Olha lá. Eu comer frango. Não é assim que a gente fala, né? Se nós falássemos assim, eu comer frango, eu não ia poder identificar o quê? O tempo que essa ação tá acontecendo. Quando que eu comi o frango? Foi ontem? Foi hoje? Eu vou comer ainda? Não dá pra saber quando o verbo tá lá no infinitivo. Que é o nome do verbo, é a raiz do verbo, a gente pode dizer assim, tá? Agora, quando eu uso o verbo dentro do tempo do verbo, e pra saber isso eu tenho que fazer a conjugação do verbo lá da raiz do infinitivo, eu tenho que conjugar os verbos que estão no infinitivo, aí eu vou saber em que tempo que tá acontecendo aquela ação, tá? O comi aqui já passou. Eu comi frango. Se fosse hoje é eu como frango. Se eu ainda fosse comer o frango, é eu comerei frango, tá? Lembrando que quando a gente vai falar de futuro ou lá do passado, a gente também tem diversas formas de conjugar esse futuro ou esse passado, ok? O presente a gente tá falando do hoje, mas o passado eu posso utilizar ele de outras formas, de diferentes formas, na verdade, e o futuro também. Mas isso aí a gente vai falar dentro de conjugação do verbo,
tá? Mas vocês precisam entender o quê? Que o verbo é uma palavra, tá? Dentro da classe gramatical aí, que eu tenho outras, por exemplo, o adjetivo, o substantivo, tá? São palavras que fazem parte de um grupo que chama classe gramatical. O verbo é uma delas. É complicado a gente pensar, por exemplo, na formação de uma frase, de uma oração, sem a utilização do verbo, tá? Então é uma palavra muito importante. E a gente tem que saber o quê? Conjugar o verbo pra gente poder falar corretamente, tá? Geralmente quando a gente vê pessoas que falam errado, é porque elas não estão conjugando o verbo da forma correta, tá bom? Então os verbos no infinitivo, eles sempre vão terminar em ar, ir ou ir. Dentro desses verbos no infinitivo, a gente vai conjugar para poder o quê? Formar as frases, as orações, tá bom? Então aqui o infinitivo de comi é o verbo comer, e aí eu vou conjugar lá. Eu como, no presente, por exemplo, eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis, eles comem. Eu estou falando do presente, tá? Conjugando o verbo comer. Se fosse o cantar, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam, ok? E assim por diante. Só que eu conjuguei o verbo no presente. Na próxima aula, eu vou dar uma aula de conjugação de verbo e aí a gente começa a fazer a conjugação em todos os tempos, tá? Vamos tentar fazer tudo bem, cada coisinha no seu lugar, cada coisa no seu tempo, não vamos atropelar muito, porque eu lembro da minha época de escola, as professoras eram muito mais tradicionais, né? E elas passavam a conjugação assim inteira. E a gente tinha que decorar. E geralmente eu falo que algumas coisas a gente precisa realmente decorar, não tem saída, né? Mas geralmente quando a gente decora para uma prova, por exemplo, passou a prova a gente esquece. E esse não é o objetivo é aprender, tá? Não é decorar. Então a gente vai tentar fazer isso da melhor forma possível, bem devagarzinho, para vocês poderem entender, tá? E a primeira lição de verbo que tem que ter é essa, vocês entenderem o que é verbo, é uma palavra super importante na formação de frase, de oração, ok? Faz parte lá das classes gramaticais de língua portuguesa. Vocês têm que entender os verbos no infinitivo, tá? A terminação IOR, por exemplo, OR, a gente vai falar depois, tá? Não adianta eu trazer aqui agora, senão vai virar uma salada aí na cabeça de vocês, tá bom? Então vocês entenderam que essas terminações aqui são os verbos, olha, eu vou colocar aqui, ó. Verbos no infinitivo, tá? Ó, infinitivo, tá? Que é mesmo a raiz do verbo, é o nome do verbo, podemos dizer assim, ok? Quando eu for falar pra vocês, ó, conjuguem o verbo comer. Eu não vou falar conjuguem o verbo comi. Não, eu vou falar conjugue o verbo cantar, conjugue o verbo falar, conjugue o verbo sorrir, ok? Então esses são os nomes do verbo, tá bom? E aí eles estão no infinitivo. E quando eu for colocar dentro da frase, dentro da oração, eu já vou fazer de uma forma que eu estou conjugando esse verbo, lá de acordo com o tempo que aquela ação aconteceu. Se foi hoje, no presente, se foi ontem, no passado, ou se vai acontecer ainda lá no futuro. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido até aqui, né? Esse início aí de verbo, de conjugação. Vocês já viram isso aí ano passado, né? Creio que viram, mas a gente sempre tem que relembrar, né? Porque não é fácil, mas também não é bicho de sete cabeças. Acho que o grande segredo aí é fazer tudo no tempo certo. Assim como a gente tem que conjugar os verbos no tempo correto, a gente também tem que ter esse aprendizado tudo dentro do seu tempo, sem atropelar as coisas. Tá bom? Um beijo, até a próxima aula.